vontade. Muito obrigada, professor Jean. Eu também devo, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, poder participar do congresso. É uma honra para mim, a programação é muito rica e eu, infelizmente, não consegui participar muito até agora. E também estou muito contente porque, de fato, não temos atualmente outros eventos no Brasil dedicados assim, especificamente para a Husserl, né? A Husserl, nós temos congressos de fenomenologia, inclusive do GT, mas de Husserl não, né? Há uns anos atrás, nós no UFG fizemos 3 colóquios Husserl, mas agora não mais, então eu acho muito bom que vocês estão continuando, né, com isso. Tá bom, então muito obrigada. A minha participação aqui é sobre o tema sentimentos, valores e pessoa. Eu vou lendo o meu texto, depois provavelmente alguma coisa não vai ficar clara, vocês vão me perguntar ou vamos conversar, vocês vão fazer observações. Né? Professora, eu vou pedir para a senhora colocar só o microfone um pouco mais próximo da sua boca, porque eu acho que ele está embaixo e o som está chegando com atraso. Ok. Melhorou assim? Ah, perfeito. Agora sim, perfeito. Tá bom. Na presente comunicação, pretendo apresentar o que caracteriza a valoração referente às pessoas, por diferença da valoração referente aos objetos, tal como Husserl a esboça nos textos da Ética Tardia e, em parte, nos textos da Análise da Estrutura da Consciência Valorativa, nos anos de 1900 a 1925, que são reunidos no volume 43 da Husserliana. Com isso, vem à luz o que propriamente é a pessoa humana. Ulrich Meller fala de uma ontologia da pessoa em Husserl. E esta ontologia da pessoa adquire nas reflexões tardias de Husserl uma orientação peculiar, muito interessante, relacionada com as reflexões sobre os sentimentos e valores. Então, a primeira parte dessa minha apresentação é sobre sentimentos e valores em geral, na cronologia de Husserl. Em Husserl, valores são correlatos de atos da afetividade, sentimentos, afetos, estados emotivos. Distinguem-se dos atos teóricos, como a percepção, julgar, etc., e dos atos práticos, da vontade, que conduz à ação. A análise intencional desvela as diferenças e o entrelaçamento entre esses tipos de vivências. A consciência afetiva, por si, também integra variados tipos de vivências, que se fundam umas nas outras e pressupõem um ser afetado do sujeito pelo objeto, por alguma faceta ou propriedade de objetos. A partir desta variedade de vivências afetivas, compreende-se também que há vários tipos de correlatos, os valores. Husserl distingue entre diferentes tipos de valores. A diferença fundamental é entre os valores sensíveis, que pressupõem uma sensação, e valores mais altos, não sensíveis. Na descrição e a explicação da relação entre sentimento e valor, Husserl encontrou muitas dificuldades. Simplificando, pode-se dar um exemplo do aprender um valor sensível. Um exemplo é de Husserl, da Husserliana 43, página 119. Escuta um som do violino, suave e puro, de timbre nobre. Segue-lhe o desfrutar, gustar, genießen. Ou, por outro exemplo, saboreio um sabor que desperta o meu gostar, ou alegrar-me pelo sabor gostoso. A intencionalidade dos atos emotivos é diferente dos outros tipos de atos. A intencionalidade emotiva é fruitiva, ou genießende. Nela, o sujeito se vê implicado no objeto, ou, como diz Edith Stein, o sujeito descobre algo de si ao mesmo tempo em que apreende algo do objeto. Para a apreensão do valor, o desfrutar ou gostar tem importância. Não a mera sensação é importante. Para ele, o objeto, o som, por esse gostar, o objeto, o som, adquire o valor de belo ou de nobre. A apreensão dos valores pode dar-se como a apreensão de certas características, o ser valoroso, dos objetos. Sobre isso pode fundar-se um ato novo, distinto da apreensão, da característica valorosa, o ato de tomar posição a respeito do valor,
um tipo de juízo da afetividade. Por exemplo, como Husserl dá o exemplo, estou encantado com a beleza de um objeto, com a pureza do som de um violino. Sou um apreciador de instrumentos antigos. O valor é objetivo, verdadeiro, quando o sentimento pelo qual ele é dado é fundado na propriedade do objeto. Uma determinada propriedade do objeto poderia idealmente sempre despertar o mesmo sentimento e a mesma apreensão do valor, porque a relação entre sentimento e valor não é uma relação, um evento empírico, mas ideal. Dos atos de apercepção de valor, Husserl distingue também atos de posição de valor. A partir da primeira apreensão de algo valoroso no objeto, a minha atenção pode dirigir-se especificamente para o valor, objetivando-o. Isto é um outro tipo de ato, que se dirige a um novo objeto, o valor, para a posição do qual a existência do objeto valoroso, no qual se fundou a apreensão do valor, pode ser suspensa. Por exemplo, eu posso dirigir-me intencionalmente à própria beleza de um som de instrumento, por exemplo, e apreciá-la, independentemente da existência empírica do som. O valor em si, quando é objetivado, é um objeto ideal, não real. No valorar, constitui-se um noema de um extrato superior, um novo núcleo de sentido. E esta consideração do valor, o valorar, já não é mais apenas sensível, embora se funde no sensível e o pressupõe. O mundo dos valores já não é o mundo da natureza, diz Husserl. Os valores exigem uma consciência não apenas de aparição, mas de posição, Setzung, de crença, Doxa, e de tomada de posição, Stellungnahme. No mundo humano, os objetos não são meros objetos, mas portadores de algum valor, de utilidade, praticidade, beleza, bondade, ou os contrários disso. Todas as coisas no mundo humano possuem um valor, podem ser desejadas, queridas, podem possibilitar satisfação, motivam a vontade e ação para a realização de algum valor. Valores se diversificam e se ordenam numa hierarquia. Os valores mais altos subsumam em si os valores mais baixos, os sensíveis. Por causa desta hierarquia, os valores superiores devem ser preferidos em relação aos inferiores. Os valores superiores espirituais são valores de pessoa. Os valores superiores são referidos à pessoa e da pessoa. Husserl os chama de valores absolutos. E as vivências afetivas que têm por correlato o valor da pessoa são diferenciadas de outras vivências afetivas. Sobre essa diferença eu quero falar a seguir, mas antes disso, a reflexão dos valores que são referidos às pessoas se relaciona, sobretudo na filosofia tardia de Husserl, com a ética do dever absoluto, com a mudança da ontologia da pessoa. Então, nessa segunda parte, eu vou falar um pouco sobre a ontologia da pessoa, o que é pessoa para Husserl, para depois compreender a mudança dessa ontologia a partir da consideração do valor da pessoa. Ser pessoa humana significa, em primeiro lugar, ter consciência de si, como sujeito pessoal, sujeito dos seus pensamentos, suas percepções, experiências corporais, sentimentos, volições, enfim, sujeito da sua própria vida. Significa ter consciência de si mesmo como um eu pessoal. O sujeito percebe a si mesmo como pessoa já sempre no contexto do mundo. Ser pessoa é ser sujeito de um mundo circundante, sempre em relação com os objetos do mundo, que são aquilo de que o sujeito é consciente, pondo um determinado sentido. Objetos de cultura, de ciência, de vida prática. O mundo circundante pessoal implica outros sujeitos pessoais. É um mundo comum. Há uma coletividade de pessoas que estão em relação intencional entre si. Isto é essencial para a compreensão da pessoa. Cada um se torne para si e para outros uma pessoa somente por estabelecer relações interpessoais e relação com o mundo circundante comum. O mundo tem suas características e sentido a partir da recíproca comunicação, compreensão e determinação das pessoas. As pessoas estão em relação no agir mútuo, que é um agir espiritual, de comunicação. As pessoas realizam atos de se dirigirem umas às outras, com a intenção de serem compreendidas. Firmam contratos, relações de acordo,
e, a partir destes, uma relação unitária para com o mundo. As pessoas orientam seu comportamento a partir disso, das relações com os outros, e cada um influencia o outro e é influenciado pelos demais. O mundo comum é, portanto, um mundo espiritual, constituído intersubjetivamente. Além disso, ser pessoa significa para Husserl um ser em devir, no processo de se desenvolver, ao longo do qual o eu assume a forma do eu pessoal. A pessoa também é essencialmente uma unidade, com uma identidade própria, isso é uma individualidade. A identidade pessoal para Husserl é o que se constitui e forma neste processo de devir, adquirindo propriedades mais ou menos permanentes a partir das vivências, escolhas, convicções que assumimos a partir das tomadas de posição. A personalidade de cada um se forma na história individual. Os atos mais importantes para a constituição da pessoa são os atos de tomada de posição. As minhas decisões e convicções são o que mais propriamente me caracteriza como pessoa, porque exprime o modo como me deixo motivar. Nas ideias 2, Husserl afirma que pessoa é fundamentalmente sujeito de decisões, de tomadas de posição, de certos tipos de motivações. A personalidade verdadeira da pessoa não está nas suas faculdades, mas nas tomadas de posição, no eu enquanto substrato de decisões. Isso ainda está nas ideias 2. Sou o que sou enquanto pessoa através de minhas convicções, valorações, posições de metas, ideais, projetos. Até as minhas capacidades se baseiam em grande parte no que eu adquiri pela aprendizagem através de processo de sedimentação de hábitos. O processo de devir é marcado por uma tendência à unificação da vida, unificação da pessoa, pela exigência da fidelidade a si, sob o signo de verdade e do bem. O que caracteriza o dever da pessoa é, portanto, a tendência ou aspiração ao sentido e a tendência de crescimento, guiado pela razão. A pessoa humana aspira ao conhecimento verdadeiro, a vida sempre mais plena de valor e a determinação livre do próprio agir, segundo os 3 tipos de atos: conhecimento, vontade e afetividade. Ser pessoa significa precisamente ser racional e livre, ter capacidade de autoconhecimento, autovaloração e autodeterminação. Em todos os 3 tipos de vivência, há uma aspiração ao ideal do melhor, mais verdadeiro, mais livre. Esta aspiração que conduz o devir da pessoa pode inicialmente ser latente, mas ao pessoa refletir sobre si, é nisso que consiste a vida propriamente humana, essa aspiração latente se torna consciente, esclarecida, e pode ser livremente assumida, de pôr as metas de um melhor. A vida da pessoa está, assim, sob a norma ética, sob a exigência ética de se tornar o melhor possível, de se renovar, de se realizar segundo a ideia do homem autêntico. No centro da ética e axiologia de Husserl até os anos 20, encontramos, em concordância com essa ontologia da pessoa, a realização da autonomia racional. O centro da vida ética é essa autonomia racional, na luta contra as forças da irracionalidade e passividade, na luta pela realização do bem e do melhor entre os valores objetivamente mais altos, nos quais, nessa luta, a razão é central. Posteriormente, porém, nos anos 20, Husserl introduziu o motivo do amor, a ética do amor, o que também está relacionado com a reflexão sobre o valor da pessoa. Husserl compreende, então, que o ser mais profundo da pessoa e a raiz mais profunda da sua identidade e individualidade, do ser pessoa, não se encontram na razão, no esforço racional, mas no amor. Cito Husserl: todo agir, todo mirar é referido aos valores. E, no fim, na medida em que é um agir absoluto, aos valores absolutos. Isto são valores de pessoa e para pessoas. Finalmente, tem tudo de fato valor apenas em relação às pessoas, e valor absoluto em relação ao seu dever absoluto. Toda a verdade de valor é referida a pessoas que se realizam no amor por elas, se elevam à perfeição.
A vida no dever absoluto é uma vida no amor puro, que se dilata e cumpre. Viver assim é uma vida beata, não uma vida no gozo, mas vida no espírito e na verdade. Então, agora nessa terceira parte, vou apresentar esta fenomenologia do amor relacionada ao valor da pessoa. A vivência afetiva que tem por correlato o valor da pessoa, ou um valor pessoal, é, portanto, o amor. Todo valor é apreendido por um sentimento. O valor da pessoa, por essa vivência de amor. Isto quer dizer que o valor da pessoa se dá originariamente à consciência pela vivência do amor. A partir daqui é possível pensar as diferenças na relação entre sentimento e valor quando referidos a objetos ou quando referidos às pessoas, que Husserl chama valores de amor, Liebeswert. E é possível, então, elucidar as características desses últimos, né? Valoração referido às pessoas, valores de amor. Um exemplo dessa reflexão de diferenciação entre valores dos objetos e valor da pessoa, outros sentimentos e o amor, Husserl dá, por exemplo, num texto 25 da Husserliana 42. É próprio dos valores referidos a objetos, ou valores objetivos, que eles podem ser apreendidos intersubjetivamente. Os valores intersubjetivos são tais que, em determinadas circunstâncias, podem interpelar qualquer pessoa, qualquer sujeito, e neste caso, um observador imparcial, não envolvido, e pode apreender originariamente o mesmo valor. Destes valores, objetivos intersubjetivos, se distinguem valores especificamente egóicos do eu, que interpelam exclusivamente um determinado eu. Husserl dá frequentemente o exemplo de um filho para sua mãe, o valor de um filho para sua mãe, que é um exemplo que Moritz Geiger teria apresentado a Husserl. Eu lhe feito refletir, né? O que se pode aprender desse exemplo? O filho, a criança, é um objeto que, além do seu sentido acessível a todos, possui ainda um conteúdo de sentido que apenas um único eu pode vivenciar originariamente: a mãe. De modo analógico ou não originário, cada mãe pode compreender que o valor que o seu filho tem para ela, uma outra criança tem para a mãe dela. Isso analogicamente. Porém, o valor específico da criança enquanto filho pode ser originariamente aprendido apenas por sua mãe. A partir disso, é possível compreender uma intencionalidade diferenciada neste valorar. Valores referidos a objetos são algo que afeta o sujeito e eventualmente o motiva a um agir. O eu, neste caso, é afetado pelo objeto no modo valorativo e, eventualmente, é afetado pelo valor no modo prático, para o realizar. Então, o objeto afeta o sujeito, o eu. A intencionalidade, neste caso, pressupõe um ser afetado pelo objeto. No caso do valor do filho, a intencionalidade é diferente. Não se funda em alguma propriedade do objeto. O ser assim do objeto, as características do filho, não estão em questão. Não é o que motiva valorativamente ou praticamente. É do eu, diz Husserl, que flui o valorar amoroso e confere ao objeto, à criança, um valor que é próprio a este determinado eu, a mãe, na sua relação com esta criança individual. O filho, enquanto único entre todas as pessoas, é portador de valor para a consciência valorativa da mãe. A este valor segue um dever que não é determinado por algo objetivo, originando-se no objeto. A este tipo de valores, referidos a pessoas e valores pessoais, Husserl chama de valores absolutos. Entre os tipos de valores que são hierarquicamente ordenados, estes estão numa relação especial com o sujeito valorativo, que aqui é o criador de valores para si mesmo. Outros exemplos de valores individuais e pessoais são, segundo Husserl, o trabalho artístico para um artista que se sente vocacionado ao trabalho artístico e se sente responsável absolutamente para este seu trabalho perante si mesmo, perante Deus, perante outros artistas. Ou, por exemplo, a responsabilidade ou vocação de ser filósofo, que provavelmente Husserl experimentou, vivenciou-se ele mesmo, né? Os valores individuais de pessoa, diz Husserl, vão de um eu a outro eu, de pessoa a pessoa, ou de um eu para consigo mesmo.
Essa característica específica do valorar, específico que é o amar, que vem a ser ressaltada nas análises de Husserl, resulta do fato de que o amor não pressupõe apenas um ser afetado pelo outro, mas um decidir-se, que como tal é uma tomada de posição, e sempre se origina no eu e o determina. O ato de amor não é algo momentâneo, um ser afetado ou um gostar momentâneos, mesmo se fortes, mas um decidir-se, o ato que tem a marca de permanência, que permanece e se torna habitual. E é por isso uma especificação de algo geral que sempre de novo é posto em prática ou realizado. Esta caracterização, né, de ser um ato de posição, de valor, um ato de decisão do eu, ainda não é suficiente para esclarecer todas as características, né, o caráter absoluto deste valor. A respeito desse originar-se dos valores pessoais de amor, Husserl diz que eles provêm da profundidade da pessoa. Esse conceito interessante de profundidade da pessoa é trazido à luz por essas reflexões. A pessoa não é um ser plano, horizontal, mas um ser com profundidade. É interessante porque a Edith Stein reflete muito sobre a profundidade e refere isso à alma, e diferenciando-se, né, da noção do eu puro de Husserl. Mas é interessante que encontramos este conceito de profundidade também em Husserl, precisamente ao falar dos atos de amor. Em vários textos, Husserl distingue entre a vida na superfície patente, e a vida de uma profundidade latente. Na crise, por exemplo, a superfície seria aquilo a que a ciência objetiva está atenta, e a profundidade se refere ao mundo da vida. Nas ideias 2, Husserl também faz essa distinção e fala da profundidades maravilhosa de um sujeito egológico, mas refere-se, nesse caso, a um nexo de motivações que explicam as suas decisões e o agir do sujeito. Nos textos sobre sentimentos e valores, já num texto de 1916, Husserl fala sobre sentimentos profundos, sobre ser profundamente tocado ou comovido. Cito Husserl agora de página 508, de volume 43, parte 2. O apaixonar-se verdadeiramente, ou amar, não é apenas um gostar habitual, fundado através de um sentimento vivo. Porque Husserl diz que um gostar habitual poderia também ser referido a um objeto, a um gostar de um tipo de cigarro, que é os exemplos que ele dá. Antes, né, o apaixonar-se verdadeiramente, o amar, é um decidir-se pela pessoa, na profundidade, decidir-se pela pessoa a partir da profundidade, a partir da própria profundidade, penetrar na profundidade do outro, com um sentimento a partir da própria profundidade, penetrar na profundidade do outro e procurar despertar no outro o sentimento semelhante, encontrar e abraçar a sua profundidade. A profundidade própria e a do outro se tornam um. Aqui reside na fundação originária um decidir-se por a partir da profundidade do eu. A profundidade da pessoa tem, portanto, ver com o amor. A partir desse, a pessoa tem um centro mais profundo, diz Husserl, que é o centro de suas decisões mais pessoais, que dizem respeito ao que a pessoa ama. Cito de novo Husserl. O ego é um polo, mas não um polo vazio. Não é um substrato vazio e morto de propriedades, mas um centro egóico de ações, que tem ele mesmo suas profundezas egóicas, isto é, um centro que apreende e realiza sempre mais profundamente, entregando-se, desdobrando-se, dedicando-se ao seu objeto. Tem um centro mais profundo, que é o centro desse amor pessoal no sentido especial. O eu neste amor segue uma vocação, um chamado mais profundo, que diz respeito à sua interioridade mais profunda, ao seu centro mais interior. É de página 358, de volume 42, da Husserliana. Já nas ideias 2, encontramos a definição da pessoa como o centro das decisões, porque é precisamente nos atos de decisão, de tomada de posição, que o eu se constitui enquanto pessoal e revela o que mais fortemente o motiva. No texto número 46 da Husserliana 43, parte 2,
Husserl diz que o sujeito racional não experimenta valores, mas se decide por eles. Não apenas é afetado e segue uma inclinação momentânea ou habitual, mas enquanto sujeito livre, atua livremente e esta atividade tem a sua fonte na interioridade do eu e lhe pertence como seu ser permanente. Aqui, as decisões mais pessoais são evidenciadas como aquelas que dizem respeito ao amor e, assim, às relações interpessoais. Os motivos para a decisão e para a ação são sempre valores, em todos os casos. Uma vez que os valores mais altos são referentes às pessoas, valores de amor, é a decisão por estes valores que provém do eu, que torna o eu esta pessoa determinada e especial. Traz à luz, portanto, a sua identidade mais profunda. O amor, os atos de amor, os valores de amor revelam a identidade mais pessoal e mais profunda de uma pessoa. O amor individualiza radicalmente, ao mesmo tempo a pessoa que ama e a pessoa amada. Cito Husserl. O amor é um agradar-se, comprazer-se, que a partir da minha interioridade, enquanto este eu se direciona para o outro, no qual este outro eu adquire para mim um valor único, e, em geral, o mantém habitualmente. O valor pessoal tem, portanto, sentido duplo. Cada tal valor é realizado pelo eu, mas é originalmente enraizado no eu como aquele que eu sou apenas enquanto amo, e ao mesmo tempo, de modo correlativo, enraizado no outro eu. Os valores do amor, deste modo, desvelam o centro mais profundo e mais pessoal de cada eu, de cada pessoa. A pessoa se define, revela assim a sua essência pessoal pelo que ama. Então, Husserl acaba falando de essência pessoal. A essência de cada indivíduo, diz Husserl, de cada indivíduo pessoal pertence, a essência de cada indivíduo pessoal pertence a que ele tem um domínio de decisões pessoais, do amor pessoal, de deveres pessoais. Aqui tem uma tradução mal feita. O falar sobre a essência, naturalmente, aqui é algo próprio, porque o eu não tem essência como uma coisa, né? Interessante, Husserl fala da essência como algo geral, mas isso é referido às coisas. Essência das pessoas é algo pessoal, é algo individual, e diz respeito às decisões pessoais, ao amor pessoal. A pergunta sobre quem é a pessoa é, assim, a pergunta sobre o que a pessoa ama. Como se decide o que a faz sofrer, que são os valores da pessoa. Cito de novo Husserl. A pergunta sobre quem é um ser humano, enquanto pergunta sobre o que ele ama e odeia, com que ele se alegra, sobre o que se preocupa, de que ele cuida preocupado, o que o entusiasma, quais metas se coloca e persegue com perseverança. A pergunta é sobre quais são as orientações dominantes do seu valorar e do seu decidir-se prático, o seu desejar. Quais amigos escolheu, qual esposa, qual profissão. Para caracterizar com mais precisão ainda este centro mais profundo da pessoa, a essência da pessoa, o centro a partir do qual a pessoa ama, Husserl fala em vários textos dos valores de amor como um apelo, uma chamada, um chamado, percebido no mais íntimo da pessoa, um chamado que destina a pessoa. O eu, neste amor, segue uma vocação, um chamado mais profundo, diz Husserl. No amor, portanto, há um chamado ao eu, um chamado à decisão absolutamente vinculante, para colocar-se ao serviço, né, do amor. E a pessoa percebe este valor como um dever absoluto, dirigido ao seu eu mais íntimo. A pessoa, porém, permanece livre de seguir o chamado que houve ou de recusar-se a seguir ou desviar-se. A vocação pessoal, esse chamado absoluto, não aniquila a liberdade, antes a pressupõe. Mas a pessoa permanece responsável absolutamente pelo que escolhe, sem que ninguém obrigue a isso, a não ser a sua própria consciência, a sua intimidade. Seguir este chamado da obrigação pessoal absoluta é o mesmo que seguir a voz da consciência. Este dever não se reconhece simplesmente fazendo comparações de valores em geral, ou racionalmente. Não se justifica uma escolha de amor racionalmente. Trata-se de escutar no mais íntimo um chamado.
Seguir as exigências e o dever pessoal funda para Husserl a dignidade da pessoa e também o seu valor objetivo. Cito Husserl. Seguir a sua vocação e viver de acordo com ela dá à pessoa o seu valor de dignidade. As pessoas têm valor objetivo, antes de tudo, pelo seguir o seu dever individual. Os valores individuais que o são para um eu ético são determinantes para a valoração objetiva das pessoas, ou seja, se elas transformam um bem pessoal específico para o qual são chamadas em sua tarefa de vida. Então, a vocação é outro termo, né, que Husserl usa para descrever este chamado ou esse dever absoluto que uma pessoa percebe a partir do seu interior mais íntimo e pessoal. Seguir a própria vocação, isto é, decidir, dedicar-se ao bem e aos valores que me interpelam no mais íntimo, é como acolher o valor que me é pessoalmente oferecido ou confiado. E também encontrar neste valor a fonte do meu próprio ser e meu valor, e também a força para ser o que devo ser, diz Husserl. As pessoas têm, portanto, um valor pessoal num duplo sentido. Numa orientação objetiva, na medida em que valoram e escolhem os valores objetivamente melhores, e com isso alargam o domínio dos valores objetivos no mundo. E segundo, na orientação egocêntrica, na medida em que se decidem individualmente, enquanto indivíduo pessoal, por aquilo que captam pelo amor, enquanto tem valor para eles, como algo que entre os valores lhe é originariamente próprio, enquanto coisa e questão totalmente pessoal. Uma outra característica desse valor referido às pessoas, por se tratar de valores absolutos, é que eles tornam a decisão por eles absolutamente obrigatória. É como se a pessoa entrasse num domínio do que é absoluto, um dever absoluto. Diz Husserl, aqui um ser ideal brota da vontade, não da arbitrariedade, mas do ego pessoal como uma exigência absoluta da vontade, sem a qual não pode ser, da qual não pode desistir, sem desistir de si mesmo. Pode-se também dizer, com tal decisão e firme e permanente determinação, eu mesmo sou doravante um eu absoluto, desdobrado nela, nessa decisão pelo absoluto. Por isso, por serem absolutos, estes valores de amor não são passíveis de hierarquização ou de relativização, como os demais valores que se hierarquizam e os maiores valores podem incluir em si menores. Para os valores absolutos não vale a lei de subsunção do menor no maior. Não há a relação de maior e menor entre valores absolutos. Há diferenças essenciais, portanto, nas orientações originárias dos valores, que se contrapõem como dois polos. No caso dos valores objetivos, posso escolher para ser uma escolha racional. E para ser uma escolha racional, devo escolher o melhor entre os bens, o maior valor. No caso dos valores que provêm da profundidade da pessoa, ou do seu amor pessoal, não há nenhuma escolha, nenhuma diferença quantitativa, nenhuma diferença entre um peso menor ou maior do valor. Um tal valor é para mim, enquanto sou o que sou, praticamente incondicional. Um valor devido absolutamente, que me liga ao que sou. Decidir contra ele seria ser infiel a si, perder-se a si, trair-se a si mesmo, pecar contra si mesmo. São expressões de Husserl. Por isso, as escolhas entre valores absolutos, se ocorrem quando ocorrem, são sempre trágicas. Implicam um conflito interior insolúvel. Comportam um sacrifício da própria pessoa. O sacrificar um tal valor absoluto, um tal amor, implica sacrificar a si mesmo. O exemplo de um tal sacrifício para Husserl é a escolha, por exemplo, para uma mãe, entre o valor do seu filho e o valor da pátria. Se tivesse que escolher entre salvar o filho ou oferecer o filho para a pátria, isso é uma escolha impossível. Husserl comenta também um exemplo emblemático do sacrifício de Abraão, que oferece o seu filho Isaac. Um exemplo emblemático que também é comentado na literatura por outros autores. Diz Husserl, se Deus tivesse aceitado a oferta
A consciência de Abraão teria feito o que devia ser feito. Se Deus tivesse aceitado a oferta que Abraão faz de Isaac, a consciência de Abraão teria feito o que devia ser feito. Contudo, não sem assumir para si, por toda a vida, um conflito permanente, que consiste em ser o valor absoluto da vida do filho, cujo crescimento, educação e cuidado são confiados a Abraão. Este valor absoluto da vida do filho é para Abraão irrenunciável e exigido por ele mesmo. E a renúncia a este valor é e permanece para Abraão um desvalor, que Abraão assumiu para si, como sacrifício. Continua sendo um fardo para a alma. Uma última característica, já estou quase terminando, do valor absoluto do que é amado, resulta do horizonte infinito que se abre pelo amor. Segundo a autora Sarah Heinemann, há um duplo horizonte de infinitude nos valores pessoais, valores de amor. O sentir o amor cresce sempre mais na medida em que avanço no amor. Cada instante do valorar no amor alimenta um novo valorar, um novo amor, e ativa novas profundidades na pessoa. Então, o amor vai crescendo, vai aumentando com cada ato de amor, até o infinito. Por outro lado, o horizonte do cuidado prático também é infinito. Quer dizer, o amor implica um cuidado prático e não há um fim que delimita as obrigações de cuidado. Amar a pessoa implica cuidar para que ela se torne a melhor possível. Cuidar do que ela valoriza e ama. O que me é possível pela empatia. Né? A gente falou sobre isso na terça-feira. E me obriga infinitamente. Mesmo que, então, cuidar dos valores daquele que eu amo me obriga também, né? Infinitamente. Mesmo que os valores do meu amado sejam diferentes dos meus próprios valores. Cito Husserl. A atividade de amor originária para com o único impele a cuidar continuamente da sua sempre maior promoção. A criança deve ser educada, protegida, cuidada. O aluno deve ser ensinado e de novo educado, etc. No outro sentido, ainda, a opção pelo amor e pelo dever absoluto é uma opção pelo que é eterno, na concepção de Husserl. A subjetividade decidida para o amor, para a perfeição maior, é decidida, portanto, para um fim infinito, no sentido de um fim não realizável completamente uma vez para sempre. E esta é uma decisão para a eternidade, nas palavras de Husserl. O homem vive na infinitude, diz Husserl ainda, porque nada de finito o pode realizar definitivamente e plenamente. A infinitude é, por isso, o seu horizonte de vida constante. Implica um progredir constante, um elevar-se in infinitum de um ao outro valor e sua realização. Isso é da Husserliana 15, página 405. Mas a eternidade está implicada nas decisões e atos pessoais ainda de um modo diferente, segundo Husserl. Enquanto a unificação da vida de um eu, do eu, implica também a preservação do eu no seu eu verdadeiro, porque né, há uma tendência de conservação e preservação. Então, a unificação implica a preservação do eu no seu eu verdadeiro, a fidelidade, portanto, às decisões tomadas. Isto exige do eu, para que esta fidelidade seja possível, para que ela seja em função do seu ser autêntico, que o eu faça decisões que possam ser mantidas para sempre, ou seja, decisões autênticas para a eternidade, ou em vista da eternidade. É este horizonte de infinitude e eternidade que talvez pode explicar também o significado absoluto do dever para com o amado e a profundidade que esse dever abre na pessoa. Contudo, a pessoa humana não pode ser criadora do infinito e não se pode absolutizar este mundo, diz Husserl mesmo. O destino se encarrega de perturbar as meta-decisões humanas. Em última instância, o amor, tal como Husserl descreve, se funda na presença e no amor de Deus. Para Husserl, reconhecer-se absolutamente chamado a amar, é um modo de reconhecer a presença de Deus na própria vida. Deus não pode ser experimentado como um objeto mundano, nem como a outra pessoa humana. Mas na experiência da vocação ao amor, o experimentamos.
Deus é vivenciado como fonte de amor em mim, cito Husserl. Através do meu coração, através da pulsação da minha vida, vai a vida divina, o amor de Deus e o amor do mundo. O amor divino vive em todos aqueles que amam no sentido puro, que amam a si mesmos e o próximo. Obrigada.